Prezados irmãos em Cristo, tanto no Facebook como no YouTube, nós nos predispusemos a fazer um estudo sobre as tradições religiosas e não religiosas. Por enquanto estamos a fazer estudo de tradições não religiosas, neste caso este é o número 2, que tem como título o dote de Jacó. Na introdução nós dissemos que as tradições religiosas são aquelas que são de inspiração de Deus, e as não religiosas, apesar de estar na Bíblia, são aquelas que são de inspiração humana. Uma delas é exatamente a tradição, o dote de Jacó. O dote de Jacó é uma tradição não religiosa, na medida que é de inspiração humana. Se nós formos a ler o texto do qual nós encontramos o dote de Jacó, vamos ver que Jacó e Labão estão em conversa, que você, por ser meu irmão, não podes trabalhar para mim de graça. O que é que você quer para que eu te dê a troca? Gênesis 2, verso Gênesis 22, 29, Gênesis capítulo 29, verso 18, 21 a 24. Esta narrativa é que dá origem ao dote de Jacó. E em resposta, Jacó diz que trabalharia 7 anos para Labão a troca da Raquel. Logo, este diálogo, esta concertação foi entre Labão e Jacó. Poderia ser uma prática já anterior ou que partiu daí. Acredito que para Jacó dizer que vou trabalhar por 7 anos pela Raquel é porque de algum lugar ouviu esse ritual, de algum lugar ouviu essa tradição. Não poderia ter sido ele a inventar, como também pode ser ele a inventar, mas no quadro do entendimento que houve entre ele e o Labão, não porque foi Deus que ordenou que assim fosse. Agora, as pessoas dizem que este é o único casamento bíblico. Será que este é um casamento instituído por Deus? Quando é que Deus instituiu o casamento? As relações humanas que hoje se conhecem por matrimônio ou casamento, quem instituiu é o próprio Deus. Aonde? Em Gênesis 2, 18. Quando ele disse, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-emos uma ajudadora idônea para coabitar com ele. Foi Deus quem instituiu o casamento. Deus fez a Eva através da costela de Adão e lhe trouxe a Eva. Foi quando Adão, em reconhecimento, selou essa relação com a palavra, dizendo, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isto lhe chamarei de esposa, ou seja, Eva. Este é o reconhecimento. Este é o selo do casamento instituído por Deus. Foi selado por palavra, por compromisso. Porque a Bíblia está a dizer que deixará o homem a sua casa, os seus pais, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esta é a palavra de Deus. Esta é como se diz em matemática, este é o teorema que dá origem ao casamento. Simplesmente palavras. Com o andar do tempo, o homem resolveu sentir-se dono da pessoa e determinou um valor à troca. Este valor, no caso de Jacó, foi trabalho de 7 anos. Mais 7 anos, 14, pelas duas primas, Lia e Raquel. Portanto, nós devemos refletir sobre a prática do dote. Há muitos países que erradicaram o dote. Por exemplo, no Brasil,
quem dava o dote era a parte da noiva, ao noivo. E por quê? Porque a mulher, ao casar, ela adota o sobrenome, o apelido do noivo, torna parte da família do marido. Portanto, o dote que a família da noiva dá vai representar parte da herança que ela tem direito a partir dos seus pais. Isso vai unir de antemão os bens entre ela e ele. E isto tira o argumento de que a mulher e o homem têm negócio separado. Razão pela qual, na nossa cultura, quando o homem parte primeiro que a mulher, os familiares do marido vão atrás da mulher cobrar aquilo que o filho ou o parente deles deixou. Estava sozinho? Não. Deixou. Ele não era sócio da mulher? Segundo a palavra de Deus, era. Então, são estas as situações que estão por trás do dote. Este dote, o dote, será que é um mal? O dote não é um mal. Quando a palavra do homem, combinada e aceita entre os homens, não é um problema desde que não viole a palavra de Deus. O dote é suscetível de violar a palavra de Deus? Sim. Como? Por exemplo, Deus, quando instituiu o casamento, não deixou uma condição. Quando as pessoas se casam, estão a obedecer aquilo que Deus instituiu. Estão a abraçar a ordem de Deus. Não é bom que o homem viva só. Deixará o homem, os seus pais, para se unir à sua mulher e tornar-se uma só carne. Estão em obediência à palavra de Deus. Essa palavra de Deus, a qual eles devem obediência, não tem uma outra condição para que a relação seja selada, para que a relação se efetive. Não existe uma outra instrução bíblica demandada por parte de Deus. Logo, o dote, até certo ponto, é uma ordem humana, é uma intenção humana. Deus faz a sua história por cima das tradições humanas. Vimos que no caso de Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Sim, isto não significa dizer que Deus aprovou aquela tradição. Necessariamente não. Deus não se opõe, mas quando a tradição não se opõe, entre aspas, simplesmente Deus não se pronunciou. Mas quando este ato que o homem criou violar a palavra de Deus, é uma situação para parar e pensarmos. O dote coloca a mulher na condição de mercadoria, principalmente no nosso contexto cultural. Deus não mandou fazer, o homem criou a ideia, e esta ideia ficou comercial. Através do dote, as pessoas não só exageram, as pessoas também servem das falhas, das dificuldades para poder perseguir o próprio matrimônio. O matrimônio é vontade de Deus. A igreja tem como berço o matrimônio. Quando este matrimônio é beliscado por um interesse que é mesquinho, que Deus não instituiu, começa a ser ponto de partida para que o casamento seja beliscado. Todas as pessoas descontentes porque não recebeu o que esperava neste dote, ou a qualidade não lhe satisfez, ou o valor que ele recebeu de acordo com as divisões não corresponde à sua expectativa, ou o terreno que pediu não lhe foi dado, como se ele esperou só a filha casar para ter terreno,
ou a filha casar para ter um gerador, todos estes fatores vão sobrar para aquilo que Deus instituiu sem orientar nenhuma outra coisa a trocar. Nenhuma outra coisa a trocar. Portanto, nós devemos refletir sobre as tradições que a cada dia que passa deixam de ser tradição, começa a ser uma tradição comercial. Começa a ser uma tradição comercial. Inclusive, tem pessoas que dizem, a nossa filha tem o ensino superior. E daí? Não é nosso dever, os pais, instruirmos as nossas filhas, porque são pessoas amadas por nós e elas têm o direito de alcançar patamares maiores na sua instrução, porque elas precisam se realizar como indivíduos? E quem deve isto pagar? É o marido com quem eles vão viver? Você, pai, seria feliz que o seu filho, a sua filha, não tivesse instrução? É um fator de acréscimo no dote que Deus não mandou? Nós temos que refletir sobre estas tradições. Aquelas culturas que erradicaram dote também usam a mesma Bíblia que nós. Usam a mesma Bíblia que nós. Estas culturas também tiveram tradições. Têm tradições. Mas aquelas que não servem foram erradicadas. Que Deus nos ajuda a rever aquelas tradições que são de inspiração dos homens e não de Deus. Que Deus ajude, que possamos refletir e mudar.